Senhores, tudo bem? Hoje é a nossa quinta live do Conversas de Expansão. Hoje nós vamos receber a minha querida terapeuta holística lá do Rio Grande do Sul, Ariadne Alves. Nós começamos uma live anterior, mas estava travando bastante, então nós estamos iniciando novamente. Espero que agora vá muita luz para nós, que toda a espiritualidade nos ajude e ilumine essa live para que tudo dê certo e que a gente possa levar a mensagem adequada para quem seja necessário. Vamos aguardar a Ariadne entrar. Dan, você tá me ouvindo? Tá me vendo agora? Fer, tá me ouvindo? Tá me vendo? Como que tá agora? A Ari entrou. Fala para mim se a minha imagem tá certinho, tá tendo um delay, tá travando, como que tá? Tá ok? Obrigada, Fer. Oi, Márcia. Oi, Adalberto. Tudo bem? Vamos ver se agora vai. Agora foi. Entrei, agora foi. Graças a Deus. Ari, seja muito bem-vinda, meu amor. Muito bem-vinda. Ai, é uma honra te receber aqui no Conversas de Expansão. Me sinto muito honrada. Já faz um tempinho aí que a gente já se segue, né, Ari? Mas a gente não tinha ainda tido esse contato, né, de uma live, uma conversa assim, mas informal, vamos dizer, porque o Conversa de Expansão não é uma conversa formal, é uma conversa informal, onde eu recebo amigos para estar falando sobre a expansão de consciência. Ari, se apresente, meu amor. Conta de onde você é, o que você faz. Tá bem. Bom, meu nome também é Ariadne, então, né? Duas Ariadnes. Eu Melhor moro nome bem do no mundo. sul. Somos poucas. Eu moro bem no sul do Brasil, eu moro em Pelotas. E trabalho com terapias integrativas desde 2017. Assim, minha trajetória começou em 2017, depois de um período que eu adoeci. E aí eu acabei entrando nessa área, saindo completamente da minha área de formação, que eu sou formada em gestão pública e sou especialista em gestão de negócios. E eu mudei completamente de área, mudei completamente de vida, e depois disso nunca mais adoeci. Então, eu pensei, né, realmente é para ser. Quando é para ser, a gente acaba indo para o caminho de uma forma ou de outra. Meio por cima, assim, essa é a minha história. Você mencionou uma coisa que vem se reforçando no Conversas de Expansão e basicamente na história quase que de todo mundo que entra na expansão de consciência. Geralmente nós entramos nesse mundo por alguma dor. E você falou que foi porque você ficou doente. Conta um pouquinho esse processo, Ari, lá no início. Como que você chegou a isso? Como que a doença se apresentou para você? O que aconteceu lá atrás? Conta esse início. Bom, eu trabalhava na indústria, né? Eu trabalhei como laboratorista industrial, depois eu fui para assistente de diretorias. Trabalhava bastante, assim, gostava do meu trabalho. Fui fazer faculdade, durante a faculdade trabalhei também, achando que, né, era para ser aquilo, porque eu fiz muitos estágios na área pública, em instituições federais. E eu achava que eu deveria ir para as instituições federais, mas eu acabei trabalhando na indústria privada também. Então, pensei, vou para um, vou para outro. Fiz gestão pública. Não era aquilo que eu queria, né? Eu não me sentia confortável, eu não me sentia integrante daquela turma, eu não encaixava, de jeito nenhum, não encaixava. Mas toquei em frente, segui firme. Fiquei desempregada, terminei o curso, acabei ficando desempregada naquela onda de 2014, que muita gente ficou sem emprego. Eu larguei meu emprego, na verdade eu não fui demitida, eu larguei meu emprego. E fui direto fazer uma pós-graduação em gestão de negócios, porque eu queria abrir uma empresa. Porque queria abrir uma empresa. Só que, nesse momento, eu estava correndo atrás de dinheiro. E aí eu comecei a adoecer. Aí começou as crises de ansiedade bem forte. Em 2014, eu ainda estava na faculdade e eu caí
né, com essa questão das ansiedades, a tomar remédio. Eu me neguei a tomar remédio controlado. Me deram valeriana, tomando valeriana 2 vezes por dia, deu uma controlada boa. Mas aí parei com a valeriana, porque eu melhorei, né? Acabei parando com a valeriana e entrei para pós-graduação, para uma especialização em gestão de negócios. E a partir dali, só ladeira abaixo. Não me encaixava na turma, não gostava do que eu estava fazendo. Eu gosto da área, mas não era aquilo que me chamava. Aí eu comecei a mais ansiedade, desenvolvi síndrome do pânico. Aí a síndrome do pânico começou com uma vez por semana, uma vez por mês crise, depois 2 vezes por mês crise. Em setembro de 2017, isso daí de 2014 a 2017, mas a síndrome do pânico veio no início de 2017. Anos. No início de 2017, eu tive a primeira crise de síndrome do pânico, e em setembro de 2017 eu já estava tendo 4 crises por semana da síndrome. E eu não queria que ninguém soubesse que eu estava doente. Eu não contava pra ninguém. A maioria das pessoas escondem mesmo, né? Quando estão com depressão, quando estão com ansiedade, síndrome do... A maioria das pessoas escondem. Eu acho que talvez por vergonha ou por não querer se mostrar frágil, né, Ari? É aí que muitas vezes mora o perigo, né? Tem que ser... Exatamente. Tem que dar um salto muito grande para sair daí. Exatamente. E assim, foi muito interessante que eu tive a primeira crise de síndrome do pânico em maio de 2017. E antes de eu ter a crise, eu estava pesquisando curso de Reiki para fazer. Foi antes de ter a crise. E nesse período eu estava desempregada. E eu não queria pedir dinheiro emprestado para fazer o curso. E eu acabei não fazendo o curso de Reiki, porque eu não tinha dinheiro para fazer na época. E eu fui me segurando, e aí veio a crise. E eu não queria contar, porque eu não queria deixar minha mãe preocupada. E eu sou a 7ª filha, né? Nós somos 7 filhos. Eu sou a última. E todo mundo me tem por a mais forte de todos. Aquela que aguenta o impacto, que não abaixa a cabeça e que, por mais dor que sinta, segue trabalhando. Então eu não queria, sabe, mostrar essa fragilidade. Mostrar pra minha mãe que eu tava doente, pra não deixar minha mãe preocupada. Só que minha mãe e minha irmã percebiam isso. Percebiam todos os sinais em mim, só que eu não contava. Aí o estopim foi dia 8 de setembro, no aniversário da minha mãe, que eu tive uma crise no meio da festa. Tive uma crise horrível no meio da festa. A minha mãe e a minha irmã perceberam. Eu fui pra casa, que eu moro na casa ao lado, com a desculpa que eu ia me arrumar e tomar banho, eu demorei muito pra ir. A minha mãe e a minha irmã perceberam isso, que eu não tava bem, me liberaram pra casa, né, sem organizar nada da festa. Só que foi horrível. A gente comemorando. A minha família é muito grande, né? Então, nós somos 7. O meu irmão mais velho, ele é 20 anos mais velho que eu. Então, assim, somando todo mundo, eu, meus irmãos, meus sobrinhos e cunhadas, dá em torno de 20 pessoas. E eu não queria que ninguém visse aquilo. Fiquei lá segurando a barra. E no outro dia a mãe me disse que percebeu que eu não estava bem, que eu deveria buscar um jeito de melhorar, e se ofereceu para fazer um monte de coisa. Depois disso, claro, eu fui para fazer consultas com psicólogo também, fiz acompanhamento e tudo, mas não precisei de remédio. E dia 20 de setembro desse mesmo ano foi a minha última crise. Dia 23 de setembro eu fiz a minha formação de Reiki nível 1 e 2. Então, fez aniversário esses dias, que gostoso. Fez aniversário, minha última crise. E depois que eu fiz a iniciação de Reiki, eu nunca mais tive isso. Só que eu comecei a ter saltos de consciência muito grande depois da formação de Reiki. Acaba acontecendo a cada 6 meses, mais ou menos, que a minha vida vira de cabeça para baixo e tudo que eu conhecia parece que some, sabe? E vai mudando. Tanto que quando eu fiz a primeira formação de Reiki, o nível 1 e 2, eu fiz em setembro. E eu voltei em novembro para fazer o nível 3, nível 3A. E nesse intervalo, todas as noites me acordavam. Começou todas as noites, alguém me acordava às 3 horas da manhã para mim fazer o envio de Reiki para a humanidade. E eu tinha que fazer o envio de Reiki para a humanidade. Aí todas as noites eu fazia. Tô arrepiada. 3 horas da manhã. Tô arrepiada. Eu acordava. Passei 21 dias fazendo isso. Depois desses 21 dias, passaram a me acordar a cada 7 dias para fazer envio de Reiki para a humanidade. 3 horas da manhã, cravadinho, eu acordava. E aí, a cada 7 dias eu fazia. Depois disso, passaram a me acordar de 3 em 3 dias de novo. Aí, depois isso passou para cada 21 dias. Depois sumiu. Aí, é claro, né, eu fiz depois a formação, fiz o mestrado, e eu segui fazendo os envios.
mas era muito forte, me acordavam, alguém me acordava e dizia, tá na hora. Eu já sabia o que eu deveria fazer, já traçava os símbolos 3 horas da manhã em ponto. Só que essa questão, assim... Não, pode continuar, depois eu faço comentário, pode continuar. Só que essa questão de eu ser chamada já me acontecia outras vezes. Já me aconteceu desde pequeno, isso me acontece. Eu, desde os meus 5 anos, eu benzo. A minha mãe me ensinou a benzer, porque a minha avó era neta de índio, minha avó era benzedeira, ensinou minha mãe, a mãe me ensinou a benzer. E eu já via e ouvia desencarnados desde pequena. Então, eram coisas que já aconteciam. Aí tu imagina uma criança crescer, sabendo que consegue falar e ouvir seres que não dá para tocar. Como é que, né, vai assimilando aos poucos. E aí eu fui aprendendo muito com isso. Mas depois da adolescência parece que deu um apagão. Sumiu. Sim. Deu um apagão, sumiu tudo. E aí voltou, mas quando voltou, veio como uma onda me levando tudo junto. Ô, Ari, engraçado é que geralmente quando a gente faz a iniciação em Reiki, a gente tem umas transformações na vida mesmo, né? Principalmente no nível 1, parece que faz assim, ó. Que é aquele período de limpeza, aquele período que começa a acontecer muita coisa. É incrível isso. É incrível. E às vezes a gente começa a ter limpeza antes de começar a fazer o curso. Uma semana antes, 15 dias antes, tem gente que começa fazendo as limpezas. Tem vômito, tem diarreia, fica com tontura, acaba brigando com o namorado. E a gente sempre avisa, né? Quem é mestre Reiki sempre avisa. Durante esses 21 dias, não te casa, não te separa, não compra uma casa, não toma nenhuma decisão intensa na tua vida que pode vir a te arrepender. Então espera. Uhum. E se estressou com alguma coisa, senta, respira e espera passar esse período. Só que para algumas pessoas começa antes da iniciação. Uhum. Ó, tá dando eco a minha voz. Eu vou tirar o fone. Agora, vê como tá. Será que melhorou? Melhorou sem dar eco? Tá Fica um pouco dando mais do mesmo baixo. jeito. Tá com delayzinho. Tá, agora deu um delay mesmo. Gente, hoje essa internet tá... Peraí, deixa eu conversar um pouquinho com a espiritualidade. Só um pouquinho. Pronto. Fiz proteção. Se for alguma coisa, vai com eco mesmo, tá, gente? Deixa que logo se restabelece. Ari, continua, amor. E daí? Você fez o Reiki. Depois que eu E fiz você o Reiki, decidiu ser terapeuta? Como que foi? foi bem quando eu fui fazer o mestrado de Reiki um ano depois. Porque eu fiz o Reiki, nível 1 e 2, em setembro. O nível 3 eu fiz em novembro. E quando eu fui fazer o nível 3A em novembro, a Lu, a minha mestre maravilhosa, ela fez uma abertura de mesa radiônica quântica azul pra gente. E eu não conhecia esse universo, né, da física quântica. E eu fiquei encantada pela mesa, apaixonada. E eu ainda estava desempregada. E eu pensava assim, né, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? De onde é que eu vou tirar dinheiro? Eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer esse curso. Eu comecei a mentalizar, eu vou fazer. Só que eram 10 dias depois do meu curso de Reiki, era o de mesa. Então eu tinha 10 dias para conseguir dinheiro. Eu mentalizei, pensei tão forte nisso, que eu consegui materializar e ganhar o curso. Fiz o curso da mesa. Maravilhoso. Assim, ó, eu tinha um mês de mesa, eu já tinha aberto mais de 50 mesas. Sim, fui abrindo para a família inteira, abrindo para mim, fui abrindo para geral. Fui abrindo. Foi natural, sabe? Foi um negócio que foi natural. Tanto que depois que eu abri aquelas mesas, assim, eu me sentia assim tão bem, com tanta energia, era tão maravilhoso, que eu queria mais.
Aí eu fiz curso de massoterapia, eu fiz curso de auriculoterapia, ventosoterapia, fiz cromoterapia, depois eu fiz esses cursos tudo de novo com outros mestres, fiz outro curso de Reiki com outro mestre, fiz Kahuna, fiz aroma. E eu só fui fazendo curso. Eu passei 2018 inteiro só fazendo curso. Enlouquecida. E em dezembro de 2018 eu fui fazer a formação de mestre, né? Que era outubro, novembro e dezembro. E em dezembro eu decidi, eu vou abrir meu espaço. Eu preciso abrir meu espaço, eu preciso mostrar para as pessoas. Eu tava no meio da aula. A minha mestra já me chamou a atenção porque eu dei uma batida na mesa. Foi um negócio meio louco, assim. E veio, eu precisava. E lá, todos os meus colegas diziam, deixa de ser louca. Tu vai abrir pra quê? Por que tu vai abrir um espaço? Vai gastar com aluguel, não vai ter cliente, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Eu botei na cabeça que eu abri, e eu abri em maio de 2019. Fundei o meu espaço, aluguei tudo, fiz, montei, fui assim, eu dei minha cara a tapa. De maio a outubro, eu tive 2 clientes. Nossa. Sim, foi. Tudo mudou depois que eu descobri o Instagram e aprendi como usar. Ferramenta poderosa. Porque aí a gente consegue mandar mensagem mais longe. Aí, sim, porque a gente coloca a cara que vai, né, Ari? Isso é importantíssimo. Nós nos conhecemos aqui e a gente conseguiu chegar a ter esse contato por aqui. É verdade, sim. Eu tinha muita vergonha, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Eu sou canceriana, né? Então, assim, eu sou de signo de câncer, nasci numa segunda-feira, então tenho lua. É complicado para alguém que é muita água se expor, assim. E eu lembra que no começo a gente conversava, falava assim, Ari, vai, se solta. Lembra? Lembro. Foi minha primeira incentivadora. Transmite isso. Faz no Instagram, transmite ao vivo. E eu ficava assim, ai, nossa, eu já tava super nervosa de fazer os eventos presenciais lá no espaço, né? E aí, assim, sair pra todo mundo ver pelo Instagram, aí eu acabei perdendo vergonha e tudo mudou. A gente precisa humanizar, né? Pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, se a gente não aparece, não vai. Realmente a gente não sai do lugar. E eu antes não aparecia. Eu tinha, em setembro do ano passado, 400 seguidores. Eu comecei a aparecer, eu tô com 4.000 seguidores, quase 5.000. Sim. Em um ano, as pessoas precisam se conectar com pessoas. E é assim que a gente mostra que existe outro caminho. Não é só o que a gente aprende durante a nossa vida, né? Que é um pouco fora do padrão, mas as terapias integrativas estão tomando um espaço muito grande. E o retorno é muito melhor. É muito rápido, né, Ari? As pessoas que começam a fazer esse tipo de terapia, a melhora já é desde a primeira e segunda sessão. É incrível. É incrível. Realmente é fantástico. E se isso me ajudou a não ter mais crises de pânico, pode ajudar muita gente a não ter mais crises de pânico. E foi assim que aconteceu. E depois disso tudo, eu comecei a ter saltos a cada 6 meses. Cada 6 meses, um salto quântico. Do final do ano passado, eu fui transportada para 65 anos no futuro. E foi uma coisa extremamente dolorosa. Para tudo, que agora eu quero saber. Você vai falar sobre essa viagem astral. Quero saber de tudo. Quem quer saber sobre essa viagem astral lá 65 anos à frente? Pode começar a contar, Ariadne. Foi assustador, foi realmente assustador. Eu tenho costume de volta e meia abrir mesa para mim. E eu abri uma mesa para mim, no final do ano passado, e veio um salto quântico no futuro, que a mesa a gente consegue fazer salto quânticos tanto no passado, para arrumar alguma coisa que precisa ser arrumada lá no passado, quanto no futuro para aprender alguma coisa, né? Ou a organizar alguma coisa para quando a gente chegar lá não ter tanto problema para resolver. E eu fui lançada há 65 anos no futuro, e eu vi muita destruição, eu vi muita coisa ruim. Assim, foi devastador. Eu comecei a tremer, chorar, e eu até agora ainda tremo quando eu penso nisso. Porque realmente foi muito intenso, sabe? Foi uma mensagem dizendo assim, parem o que vocês estão fazendo agora, porque senão vocês não vão ter o que fazer depois.
E eu vi muita destruição, eu vi muita gente perdida, lugares secos, peixes mortos, matas devastadas. Onde tinha campo, era terra perder de vista. Então, assim, foi horrível, terrível, 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 terrível. Todas as ferramentas mostraram que aquela situação conseguiu ser apaziguada, mas nada garante que isso não vai acontecer de alguma forma, se a gente não mudar, né? Então, a partir daquilo ali, eu comecei a me observar mais, a observar os meus costumes, a observar o que eu tô fazendo, o que eu tô acreditando. E isso fortificou muito a minha fé. Eu acreditava, mas eu acreditava não acreditando tanto assim, né? Sempre pensava, não sei se é bem assim. Depois disso, não tem como não acreditar. A gente precisa ter fé. É só a fé que salva, realmente. Aí, a partir dali, eu já comecei Eu rezava desde pequena, aprendi a rezar com 5 anos. Que a minha irmã me levava para as aulas de catequese dela. Ela não aprendeu. Não aprendeu nada. Mas você aprendeu. Eu aprendi. Eu me lembro ainda de tudo que eu via nas aulas dela. E assim, aquilo passou tão intenso, foi tão duro de assimilar, que eu fiquei catatônica o resto do dia. Eu não conseguia pensar em mais nada só naquilo. Só naquela destruição que eu vi, naquela devastação. E a mensagem muito forte. Rezem, 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 rezem. E comecem a mudar hábitos agora, comecem a cuidar da terra agora, comecem a cuidar de você agora. Agora. E porque deixem o egoísmo. Isso que foi trazido para Ariadne foi, na verdade, olha aqui o que pode acontecer. O que pode acontecer. Mas nós vivemos o presente, nós devemos mudar hoje. Para que o amanhã seja diferente. Exatamente. Isso é incrível, Ari. Essa mensagem para o mundo é maravilhosa. E aquilo, assim, para mim foi duro de assimilar, mas me mostrou que eu precisava fazer mais, que eu não estava fazendo o suficiente. E às vezes a gente acha que, não, tá bom, eu já fiz isso, tá bom. Não é suficiente, a gente precisa fazer mais. Não existe fora. O lixo que a gente joga fora continua dentro do planeta, então tá dentro. A gente mora dentro do planeta. Então não tem o que fazer, a gente precisa realmente mudar hábitos. Eu não tô dizendo para as pessoas fazerem isso ou aquilo. Até porque, né, a gente pode ter uma vida normal e tranquila com o mínimo de impacto possível. Eu aprendi a fazer meu próprio shampoo, por exemplo. Eu faço meu shampoo, faço desodorante. Tudo que eu posso fazer para evitar comprar, eu faço para evitar comprar. Não sou extremista, né? Conheço muita gente, tem muitos amigos que são realmente bem extremistas, mas a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio e tem que estar em constante evolução, né? Se tudo evolui, a gente também precisa evoluir. E a gente nunca teve tanto quanto tem agora. Se parar para olhar, no início dos anos 2000, a gente não tinha metade do que a gente tem hoje. A abundância que a gente vive hoje, as pessoas ficam procurando chifre em cabeça de cavalo, sabe? Não tem o que problematizar mais. Então ficam problematizando pormenores, quando na verdade a gente precisa ajudar o próximo, a gente precisa cuidar um pouco mais da nossa própria vida, olhar o que a gente está fazendo, ter estado de presença, porque a gente nunca teve tanto e também nunca esteve tão doente. Sim. São duas coisas que estão muito ligadas. A doença, e como tem aumentado o número de pessoas com problemas emocionais, psicológicos, né, até físicos, porque psicomatiza e tem a psicossomática e agrega todo o problema no corpo. Gente, esse delay da minha voz está terrível, né? E dá pra entender, a gente pega bem. E aumentou demais esse número de pessoas. Você tem recebido mais pessoas para atender aí, Ari? Eu tenho atendido agora à distância. Mas quando eu estava ainda com espaço aberto, o que eu atendia mais eram adolescentes com ansiedade e pânico. Muitos depressivos. Eu atendi uma menina com apenas 10 anos que tentou suicídio 4 vezes. Nossa, mentira. Que dó. A maior parte dos casos que vinham para mim era de saúde mental. Eu tenho um pouco também de amor por essa área. Eu gosto de trabalhar com saúde mental.
de ajudar as pessoas a encontrar o ponto de equilíbrio delas, de amenizar as dores, porque a dor emocional ela é muito grande. E é, por vezes, mais insuportável do que a dor física. Às vezes a gente prefere perder um dedo do que ter uma crise de pânico. Quem já teve uma sabe quanto é complicado. E vinha muita gente com problemas emocionais gravíssimos, problemas mentais muito fortes. E a maior parte jovem. 14, 16, 17. A maior parte, assim, menor de idade. 12, 10, 15. Um menino de 15 anos também que eu atendi nessas condições. É muito difícil. A gente tem que começar a levar o amor, a fé, fazer a criança olhar para dentro, não só para fora, fazer a criança se conhecer, fazer a criança entender que ela é amada, que ela é respeitada, que ela pode sim não gostar de uma coisa, ou gostar de outra, que ela vai ser aceita do jeito que ela é. E quando você começa a levar esse autoconhecimento para a criança desde pequeno, ela começa a se entender de uma forma melhor. Os problemas emocionais lá na frente são bem menores. Não vamos falar que ela não vai ter, mas vai ser bem menor. Porque todos nós temos questões emocionais. Sim, a gente já carrega muita coisa do útero, né? Porque tudo que a nossa mãe e o nosso pai vivem quando a gente tá no útero, nós vivemos também. Então a gente traz memórias, e mulheres trazem memórias muito mais antigas, né? Memórias das vidas da mãe, da avó. Então a gente traz essa carga muito forte. E já pelo fato da vida uterina, muitas mulheres passam muito trabalho enquanto estão grávidas, agressão em casa, ou problemas financeiros, traição do parceiro, tudo isso a criança carrega com ela. Então, assim, quando a gente vai tratar uma criança, a gente tem que tratar os pais também. A criança melhora quando os pais colaboram. Só que quando os pais não estão nem aí, sentam na tua sala, na tua frente, e um fica com o celular na mão e o outro fica assim só, e chega em casa e não faz nada do que tu indicou, aquela criança não vai conseguir melhorar. Porque o que tu faz ali na tua sala, saiu dali e voltou para casa, os pais pioram o teu trabalho. Então, não tem muito o que fazer quando os pais não colaboram. Isso é uma consciência que a família tem que ter. Ter muita clareza no que tá fazendo com o filho, né? Ter essa questão de ficar com o filho em casa, de ouvir o filho, de ter um tempo com ele. Ser amigo do filho, não só ser a autoridade máxima da casa, mas também ser amigo. Porque um jovem se abre com um amigo. Tem medo de se abrir com autoridade. Então tem que ser autoridade, mas também tem que ser amigo, tem que ser parceiro. E muitos pais não querem dar essa abertura para os filhos. Muitos pais nem queriam ter tido os filhos. E os filhos sabem, chegam em mim e dizem, eu não fui planejado. Meu pai e minha mãe surtaram quando descobriram que eu estava vindo. Em outros casos, as mulheres tentaram abortar as crianças. Tentaram abortar. Tem casos horríveis, assim, que eu peguei. Pesadíssimos. A Cláudia falando. Meu filho com 8 anos teve crise de pânico sem algo aparente para ter essa crise. Tão pequeno, e ele dizia para mim que não sabia o que era aquilo. Que doía o peito dele e que ele queria morrer. Geralmente, isso geralmente está sendo comum. Tá. Existem várias questões. Ele pode ter uma sensibilidade maior, pode ser médium, pode estar sentindo a dor do mundo, ou é a própria emocional, psicológico, ou ainda tem a questão espiritual, energética. Então precisa ser feito uma análise com a mesa radiônica para a gente conseguir verificar exatamente o que está acontecendo. É uma questão bem complicada, porque podem ser vários fatores e pode ser a soma de vários fatores. Eu convivi com a mediunidade desde pequena. E era complicado. Era horrível acordar e ver algo sentado na beirada da minha cama, me olhando enquanto eu dormia.
Exatamente, tem uma cena que eu não vou esquecer nunca. Eu estava deitada na sala aqui em casa, no chão, dormindo. Tava eu desse lado e meu irmão desse. E tinha um sofá do canto do lado, assim. Tinha o sofá aqui, que a gente estava encostado, e o sofá aqui. E sabe quando você sente a presença de alguém? Aí eu acordei, olhei para o lado, vi uma pessoa sentada, um senhor sentado. Aquilo não me assustou nem um pouco, Ari. Eu só olhei e falei assim, fica aí, só me deixa dormir. E muitas pessoas falaram para mim que depois eu contei que eu estava sonhando, que aquilo era imaginação, mas a gente sabe que não é, né? Não. Eu via muitos, assim, tanto brancos, quanto escuros, quanto orbes passando. E quando eu era criança, eu não tinha esse discernimento, eu não tinha presença de espírito de conversar e perguntar o que estava fazendo ali. Hoje em dia eu tenho essa presença de espírito, eu sei, né, que o meu poder é muito maior que o dele. Então, quando eu vejo, hoje em dia eu pergunto. Mas quando eu era pequena, não. O que eu fazia? Tapava a cabeça e eu era tão beatinha, mas tão beatinha, que eu sabia rezar o terço contando nos dedos. Eu rezava tudo contando nos dedos, sabia o número de todas as bolinhas, tudo que tinha. E eu rezava, acabava dormindo e acordava no outro dia bem. Aí, às vezes, os meus irmãos trabalhavam em Porto Alegre, ficava só eu, minha mãe e a minha irmã em casa, e o meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu só. Então, os 2 menores ficavam em casa. E sempre que entrava um homem de branco, o homem entrava, ele vinha da estrada, eu via, ele vinha da estrada, entrava no portão, atravessava a sala da casa e entrava no quarto do meu irmão. Quando ele entrava no quarto do meu irmão, eu dizia, mãe, os guris estão vindo de Porto Alegre. Isso eu tinha uns 8, 10 anos. E a minha mãe, como é que tu sabe, guria? O homem de branco entrou no quarto do Marcos. E ela, que homem de branco? Ela entrava para procurar o homem. E aí, o homem que eu lhe falei, mãe, aquele homem que entra sempre que eles vêm. E ela, ai, tu tá vendo de novo. É porque a minha mãe tinha visão também. A minha mãe era vidente quando era mais nova, mas pelo fato de ter muito filho e medo de ficar sabendo de alguma coisa que ela não queria, ela pediu pra não ver mais. Ela anulou. É que assim, o meu pai tinha um terreiro de umbanda em casa. Eu fui criada com um terreiro de umbanda em casa. Então a gente conseguia conversar um pouco com as entidades e entender o que estava acontecendo, né? E as entidades já avisavam que eu ia ver. Tanto que quando a minha mãe desencarnar, quem vai assumir o papel de matriarca vai ser eu. Eu querendo ou não, eu tenho que estar aqui, eu que vou ser a âncora de todo mundo, né? O para-raio. Já sei que eu tenho que estar aqui. Eu tenho raiz, né? Eu sou árvore. Tem gente que é árvore, tem gente que é passarinho. Eu sou árvore. Então eu já sei disso. E quando eu via esse homem entrando, eu avisava ela. Ou às vezes aparecia o orbe correndo. Passava os orbezinhos das bolinhas. E eu, mãe, passou um orbe. E a mãe, o quê? Passou um orbe. A minha mãe é meio grossa. Ela sempre falava, o quê? E aí eu dizia pra ela o que era. E aí ela falava pro meu irmão que tinha o terreiro, né? Quando meu pai foi embora de casa, eles se separaram, o meu irmão ficou com o terreiro. E aí ele falava, não, são os diabinhos do seu Bará da Rua limpando. E aí eu via eles passando, limpando a casa. Então, eu via tudo. Uma senhora de branco que me acompanha, quando eu ia na casa de repouso do meu falecido sogro, a gente chegava, tinha sempre uma senhorinha sentada numa poltrona. Eu passava e cumprimentava ela. Meu noivo ficava me olhando com uma cara de doido, né? E eu, não, tem uma senhorinha ali, sentada. Ela ficava nos olhando conversar o tempo inteiro. E aquela poltroninha, ela ficava ali, nos olhando conversar o tempo todo. Mas eu já tinha noção do que eu estava vendo, né? Depois dos meus 10 anos, eu perdi o medo, perdi a vergonha, eu já ia falando. Eu já não me importava mais, porque eu sabia que não ia acontecer nada. Mas antes disso, eu ficava apavoradíssima. Quando falavam comigo, eu ficava procurando as vozes. Não é esquizofrenia, eu ouvia realmente as vozes. E eles falavam, mas muitos diagnósticos de esquizofrenia é mediunidade, né? Isso nós já sabemos, né? Sim. Já atendi muita gente tomando remédio para esquizofrenia, mas que na verdade era médium. Fiz a iniciação de reiki dessas pessoas. Acabou, não precisaram mais de remédio. Passou, não precisaram mais do remédio. A esquizofrenia sumiu. Era só mediunidade. Teve um menino de 15 anos que eu fiz a iniciação dele. Ele nem aplica reiki, mas eu fiz a iniciação nele só para estabilizar a mediunidade dele,
para que ele pudesse diminuir a carga medicamentosa. E diminuiu bastante. Até o médico dele ficou impressionado no que aconteceu, que ele tomava remédio por muitos anos, né? E diminuiu, simplesmente diminuiu o remédio. Não precisou mais. A minha filha também, ela desmaiava do nada. Desligava, fazia pum. A primeira vez que ela desmaiou, ela tinha um aninho. E fez um monte de exame, fez tudo quanto é exame, e não tinha nada, não tinha nada físico. E quando ela tinha 10 anos, foi onde eu encontrei a apometria. Ela passou pela apometria, tratou, ela tinha obsessores, foi tratado, encaminhado para o hospital. Só que eles recomendaram uma coisa. Ela é médium e ela precisa ser iniciada no reiki para poder cessar. E depois tanto é que nós duas fizemos reiki juntas. O nível 1 nós fizemos juntas. E depois que ela foi iniciada no reiki, nunca mais ela desmaiou. Reiki é impressionante. Hoje ela nem aplica. Porque agora é a pré-adolescente, né? Não quer muito saber muito das coisas. Mas nunca mais desmaiou. Nunca mais, Ari. Reiki é fantástico. Sempre que eu posso, eu recomendo. Todo mundo deveria fazer a iniciação de Reiki. As pessoas seriam mais saudáveis se fizessem a iniciação. Que fosse só do nível 1, não precisa aplicar. Mas tendo a iniciação, já melhora a qualidade da energia no corpo, faz um expurgo completo de tudo que a gente está carregando. Então é interessante, limpa até algumas coisas de vidas passadas. Tem pessoas que fazem a iniciação do Reiki que tem troca de anjo. Que o anjo da guarda já não está tão à altura de poder ficar com aquela pessoa, precisa de um anjo da guarda mais forte. Então, tem casos Ari, assim, pra você, ó. Perguntinha. Eu sou médium em desenvolvimento na Umbanda. Já escutei de guias que eu vou enxergar clarividência. Tem algum conselho, Ari? O Emerson. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Não te desespera. Tudo que tu vê, conversa com teu anjo, teu guardião, que ele vai te dar realmente o caminho. Porque nem tudo que a gente vê, a pessoa está pronta para ouvir. Então tu tem que exatamente. E nós não vemos só coisas bonitas. Não. Existem coisas feias, coisas bonitas, e você tem que sempre manter a sua frequência boa, o padrão elevado, e assumir o controle da sua vida para você não ter risco de sofrer um ataque. Exatamente. E sempre mantém a tua qualidade mental. Porque quando a gente começa a ver, às vezes a gente põe em dúvida a nossa capacidade mental. A gente coloca em dúvida a sanidade. Eu já coloquei em dúvida a minha sanidade. Eu já achei que eu estava realmente ficando doida. Estava preocupada comigo. Mas as coisas se estabilizaram. E eu aprendi que de 6 em 6 meses eu tenho isso. De 6 em 6 meses é como se o meu corpo fosse resetado, minha cabeça fosse resetada e tudo muda. O fluxo de energia muda. Se verificar o pêndulo pelos joelhos, até o fluxo de energia muda. Então a gente tem que cuidar isso. Nem tudo que a gente vê, as pessoas estão prontas para ouvir. Algumas coisas a gente tem que filtrar. E nem tudo que a gente vê, a gente tem que se desesperar. Porque a vida é feita de caminhos. Não é porque tu viu aquilo que vai acontecer exatamente aquilo. Aquilo é um aviso para que tu recalcule a tua rota e veja o que precisa ser feito para que aquilo não aconteça. E, gente, a gente muda o nosso GPS e recalcula a rota o tempo todo. Tempo todo. E a gente tem que deixar as coisas, a espiritualidade nos guiar. Não tenha resistência, não segura as coisas na mão. Exato. Liberdade. Sempre deixar a mão aberta. Quanto mais a gente aperta a água escapa. Então deixa a mão aberta, que vai fluir com naturalidade. E busca meditar. Meditar é importantíssimo para isso. Durante a meditação a gente consegue conversar com o guardião e o nosso guardião vai nos instruir do que nós devemos fazer. Tem até uma pergunta agora aqui, ó.
Exatamente a pergunta aqui, ó. A Cláudia. O que fazer para ter uma sintonia melhor com o nosso anjo da guarda? Tem algum ritual? Ó, só para esclarecer, anjo da guarda, guardião, amparador, mentor, Exu, é tudo a mesma coisa. Não muda. Eles são a mesma pessoa, energia. Mesmo ser. Então, a meditação, se você quer ter um contato direto, medita. Meditação é a chave de tudo. Meditação, oração, conversar com ele como tu conversa com um amigo. Conversar mesmo, falar. Eu falo sozinha. Muito mesmo. Até na rua, eu falo e gesticulo. Já fui filmada falando e gesticulando, fui zoada. Mas quando vem, a gente fala. Não guarda pra depois, não faz nota mental. Sim. Conversa com teu anjo a todo momento e medita. A meditação é extremamente importante para manter o equilíbrio dos hemisférios cerebrais, para oxigenar o teu corpo, as tuas células, diminui o risco de ter problemas neurais, diminui o risco de ter problemas de pressão e problemas cardíacos. Sem contar que vai equilibrar os teus chakras, abrir o teu canal Sushumna e melhorar o teu contato com o teu anjo. Então só vai te fazer bem. Exatamente. Meditar é a chave. Meditar é a chave. Quem medita, gente, vocês têm cada clareza. Quer resolver um problema? Medita. Quer estar aberto porque o universo vai trazer... Não força a resposta, deixa vir. Quer estar aberto para as possibilidades que o universo possa te trazer? Medita. Sempre medita. Meditação é a chave para tudo. Para tudo, realmente. Para tudo. E não é difícil meditar. As pessoas sempre me perguntam: ai, mas como é que eu vou meditar? Eu não consigo ficar sentado, eu não consigo ficar parado. Tu não precisa meditar sentado e parado. Pode colocar uma música agradável, fazer uma meditação ativa. Movimenta o teu corpo conforme as batidas da música. Tu pode meditar cortando uma grama, lavando uma louça, fazendo uma caminhada, uma corrida. Eu, quando preciso arejar a mente, às vezes eu gosto de correr. Mas eu gosto de meditar sentada, eu gosto de meditar dançando. Tem gente perguntando, eu tenho dificuldade para meditar. Gente, vamos esclarecer uma coisa. A meditação não é aquela que nós temos como referência na nossa tela mental do Buda sentado fazendo Você tem que ter muita habilidade para você conseguir. Meditação é treino. Quanto mais você faz, mais você consegue. Mas esse tipo de meditação não é a única que existe. Meditação é você limpar a sua mente, é você limpar os seus canais, é você se centrar, é você se abrir. Quando você libera a sua cabeça dos pensamentos, deixa esvazia. Eles vão vir esvazia. É esse controle mental que é essa meditação. É você elevar a sua frequência, é você limpar a mente. Exato. Para quem tem dificuldade, que tem medo, porque a gente sempre fala, né? Esvazia a mente, limpa a tua mente. Aí a pessoa diz, mas eu não consigo parar de pensar. Não é parar de pensar, é não se apegar no pensamento. É isso que deixa quer passar. dizer. Deixa passar, vai passando como nuvens. Ah, tá com medo de te apegar num pensamento? Experimenta usar um japamala. O japamala, ele vai controlando tanto a tua respiração, quanto um mantra que tu tá ouvindo, ou até mesmo só pelo fato de estar rolando as bolinhas, as 108 bolinhas na mão. Já vai te manter a atenção focada em enrolar as bolinhas. Tu não vai pensar, não vai conseguir te apegar num pensamento só. Se tu buscar observar a tua respiração, só observar a tua respiração, tu também já vai estar meditando. Se tu pegar uma agenda, Ari, no começo, ou eu colocava um mantra e ficava escutando, prestando atenção nas batidas do mantra. Isso era um modo de eu concentrar naquilo.
Ou eu contava a minha respiração. Ficava soltava. 2, soltava. 3. Isso fazia eu prestar atenção na contagem, na respiração ou na batida da música. É o foco, né? O foco. É o foco. Para quem tem, não sei se eu posso, né, falar mais, para quem tem dificuldade de meditar, tem no meu Instagram, eu deixei no link da minha bio. Claro que 3 pode meditações. falar. Aí quem quiser pode ir ali e pegar. Tem uma meditação guiada, que aí tu vai ouvir o passo a passo da meditação guiada, uma meditação para concretização de objetivos. Tem uma meditação ativa para liberar energia, então ela é uma música que tu vai movimentando o teu corpo conforme a batida da música. Ela realmente libera energia para quem tá cansado demais ou para quem tá elétrico demais, ela vai te equilibrar. Ela vai liberar todo o excesso ou toda a estagnação e vai te deixar equilibrado. E tem um mantra da prosperidade para quem usa japamala, poder fazer no japamala. Que aí o mantra vai rolando, só vai rolando as bolinhas na mão. É só entrar ali e baixar. Ele é gratuito, é só pegar. Olha que dica maravilhosa, gente. Entra lá no Insta da Ariadne e já baixa essas meditações. Maravilhosa. Obrigada por essa contribuição para o mundo, Ari. Gratidão. Que agradeço. Eu amo meditação. Ó, Adalberto falando. Ele faz meditação zen budista. Maravilhosa. E é uma das mais difíceis, porque tem a posição certa, tem o ângulo do rosto, tem posição da mão. Nossa, parabéns para ele. Essa eu ainda não consigo. Adalberto é maravilhoso. Adalberto é meu cliente, ele é lá de Ribeirão Preto. Ele é super aplicado, Ari. Pensa aquela pessoa que você fala assim, ó, faz isso, ele vai lá e faz. Esse é o cliente que dá orgulho pra gente, né? Que vê o resultado. Realmente esses são os queridinhos. Eu tenho já também os meus queridinhos, assim, que o que eu digo, eles vão e fazem, e depois me dão um retorno. Eu fiz, que maravilhoso. Gente, é muito bom isso. Mostra que o nosso trabalho está sendo recompensado devidamente. Porque essa é a recompensa que eu espero. Eu, pelo menos, espero é isso. É porque eu falo e repito bastante que a gente, quando eles chegam até nós, geralmente é o último recurso, né? Já passaram por N coisas e quando chega é o último recurso. E eles acham que nós vamos fazer mágica. E na verdade é só 50% a nossa parte. Os outros 50% é deles. O resto é deles. E não adianta a gente fazer alguma coisa ali se eles não acreditar naquilo. Exatamente. Precisa da abertura. Não tem como. Da recepção. A gente precisa ser bem recebido para que a pessoa consiga melhorar realmente. Mas a hora que eles abrem a portinha e deixam a gente entrar, o trabalho flui muito melhor, a gente pode fazer muito mais coisa, né? Com certeza. Aqui a gente fica também, né, meio pensando, será que eu ofereço essa técnica? Será que eu faço isso? Eu geralmente apresento as técnicas e vou explicando uma por uma para ir encaixando conforme a necessidade, né, da pessoa. Sim. Porque, assim, muita gente diz, eu não quero tarô. Tá sim. Direito teu não querer o tarô. Então, a gente vai indo conforme a abertura. Sim, eu trabalho algumas técnicas espirituais, que quando a pessoa fala assim, eu não acredito em vida passada. Eu falei, então, como que eu vou tratar um fractal, um nível, um subnível? Não tem como. Sim. Fica bem complicado. E quando a pessoa te dá esse respaldo, você vai, deslancha. Vai. E eu fico pensando nos casos em casa, mas tá aí, eu posso encaixar isso, eu posso encaixar isso. Eu fico super empolgada. Quando me dão essa abertura, eu fico muito empolgada. Sim. Eu já fico até pensando nisso. Conta pra gente, qual é o seu foco? Qual tipo de trabalho assim você faz? Conta um pouquinho das suas técnicas, quais os tipos de cliente mais você abrange? Porque nós trabalhamos em terapias holísticas, mas nós também somos fragmentados. Realmente.
Bom, quando eu ainda estava com espaço aberto, eu trabalhava muito mais com a área de saúde mental. Então, né, pessoas que precisavam melhorar a qualidade de vida. Depois que eu fechei espaço, eu me descobri trabalhando numa outra área, assim, completamente diferente, que é a formação de terapeutas. Aí acabou que apareceu mais aluno para mentoria, do que realmente clientes para as técnicas. Só que nas mentorias e nos cursos eu aplico as técnicas. Trata. Eu não consigo aplicar. Eu trato também. Então, assim, desde que começou essa questão, né, da quarentena, acabei mudando o foco sem perceber. Quando eu me vi, eu já estava submersa nisso. Mas o meu foco antes era saúde mental. Agora é a formação de terapeutas. Tanto que tudo que eu publico no meu feed é mais direcionado para terapeutas, para as mentorandas. E também, né, muita mulher me procura. Muita mulher. Em nenhum momento eu decidi que eu ia atender só mulher. Mas vem. Mas então, aqui também é assim. É 90% mulher. 90% mulher. Olha, assim, ó, eu atendo 98% mulher e 2% homem que vem obrigado pela mulher. É impressionante. É impressionante. Mas que vem. Mas que bom que ele vem junto com a mulher, porque eu parto do seguinte princípio, ó. Não adianta ser um casal, só a mulher se tratar ou só o homem se tratar. Se um só trata, o outro não acompanha esse aqui que está tratado. É outra realidade, porque você muda completamente a visão. Sim, exatamente. É isso que é a expansão de consciência, porque a gente leva a expansão de consciência para quem está sendo tratado. Exatamente. É a família, né? O núcleo que a gente precisa tratar. É sempre assim. Sim. Tem acontecido casos de famílias inteiras. Eu atendi a menina, ela trouxe o marido, fez pro filho, fez pra mãe, aí o marido veio, fez pro pai e pra mãe dele também. Depois veio a outra, fez pra ela, e o marido dela fez pra ele, aí ele já quis pra filha, aí já fizeram pros pais e pros pais dos outros, e foi a família inteira. Foi rolando a família inteira. Aqui também acontece isso. Eu atendo uma família que foi igualzinho. Várias, né? Mas tem uma que foi maior ainda, que alcançou parentes até lá nos Estados Unidos. Oh, que legal! Eu falei, o negócio vai assim de uma tal maneira. Porque a melhora porque a pessoa vê a melhora, aí já comenta, aí o outro vê a melhora e vai comentando. E é inevitável. Quem que não quer ver a melhora? É o boca a boca. Um vê o outro bem e ele, não, eu vou fazer também. E aí vão indo. E assim vai indo. É assim que tem que ser. A melhor propaganda é essa, o boca a boca. Sim, pagar qualquer um paga. Exatamente. A qualidade no atendimento é só o boca a boca. Só o boca a boca que comprova. Não adianta colocar, pagar tráfego pago no Instagram, que o boca a boca é a melhor propaganda. Exatamente. Tem que ser. Para terapia, assim, ó, tráfego pago não compensa. Eu até falo para as meninas, as minhas mentorandas que são terapeutas, vocês querem aplicar tráfego pago? Apliquem para curso. Vão lançar um curso? Aí faz um tráfego pago. Ou está disponibilizando algum material gratuito? Faz um tráfego pago. Mas para cliente não. Não conta com isso. Porque a pessoa vai vir, tu vai atender ela uma vez. Às vezes a pessoa vem com uma expectativa tão alta, que ela diz que o teu trabalho não foi suficiente, mas tu sabe que tu é boa, tu tem clientes consolidados. E aí aquela pessoa vai dizer, não, mas não foi tão bom assim. E vai fazer um boca a boca negativo. Então, para evitar isso, te baseia só no teu boca a boca mesmo, do pessoal que vem em ti, que chega através de amigo, chega através de familiar. Aí assim é melhor para conquistar realmente uma cartela de clientes e ter uma agenda cheia. É assim que comprova a qualidade. Sim. Ari, a sua expansão de consciência é uma vitória que muita gente poderia ouvir e almejar. Porque sair de crises, de pânico, de ansiedade, e hoje ser uma terapeuta que
que ensina outros terapeutas, ensina outras pessoas, é uma evolução num curto espaço de tempo. É um salto, realmente, como você fala. A cada 6 meses você tem saltos e foi um salto gigantesco. Realmente são saltos e são períodos difíceis, são períodos dolorosos, que eu vejo muita coisa que eu não gosto, eu faço muita coisa que eu não concordo, e aí eu paro para pensar e vejo a minha vida, sabe? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Quem são essas pessoas? E isso muda a minha forma de ver o mundo. De 6 em 6 meses eu tô vendo uma coisa, mas na verdade é outra. E aquela máscara, eu vejo, para aí, tá na hora de mudar de novo. E não é tranquilo. Essa questão da expansão da consciência, as pessoas pensam que é um mar de rosas, que a gente vê coisas maravilhosas, que tá sempre lá no meio da galáxia. Não, não, não. É doloroso, a gente chora, a gente esperneia, a gente não sabe o que tá vendo, se é verdade, se não é. A gente pensa que a nossa vida é uma mentira durante um tempo, depois percebe que o que a gente estava fazendo que era uma mentira, não era a nossa vida a mentira. Então, tem esses momentos, né, que não são tão legais, mas depois que se encaixa, é como eu digo para as meninas, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Tu tá com um quebra-cabeça montado, tu vira ele na mesa, ele desmonta inteirinho. Tá aí o teu salto de consciência. Depois tu vai virar ele uma por uma. Tu adquiriu aquela consciência, tu colocou cada coisa no seu devido lugar, os pingos nos is. É assim, funcionou. Sim. Melhorou. Agora sim tu tá pronta para seguir em frente. Limpou o que não precisava e agora pode seguir em frente. Eu tenho isso, meu intestino tranca, eu não consigo comer, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho tontura que parece que me dá aquela labirintite, eu não tenho labirintite, eu não posso baixar a cabeça, que eu fico tonta e vou pro chão. Então, e eu começo a ver tudo que eu tô fazendo, entender o que eu não tô digerindo, né? O que tá trancado no meu estômago, o que tá me fazendo mal. E aí a gente vai, né, pra metafísica do corpo. O que está atingindo o meu chakra frontal, que eu tô tendo tanta dor de cabeça, tá me deixando com essas crises. O que eu tô fazendo para ficar tonta? Cadê o meu centro de equilíbrio? Onde é que ele foi parar? Então a gente para observar isso e entender. Mas muita gente tem isso. A maior parte das pessoas tem essas coisas. Só que elas não percebem, elas acham só que estão um pouquinho aguentadas nesse período e passa. É isso que a expansão de consciência nos traz. A gente começa a reconhecer. É como se a gente abrisse a nossa visão. É fácil? Não, não é fácil, mas a percepção que nós temos pelas coisas que acontecem é completamente diferente. Você ajustar a rota o tempo todo, não deu certo por aqui, tá tudo bem, vamos por aqui, não deu certo, tá tudo bem. São percepções, problemas nós temos, não é porque nós temos a expansão de consciência que nós não temos problemas, nós temos sim. O que muda é o modo como nós olhamos para aquilo. Exato. É isso que muda tudo. Isso muda a realidade completamente. A gente sai daquele aspecto robotizado do que passa na TV, gente, 24 horas por dia, aquele caos. Ari, falando nisso, quanto tempo você não assiste TV? Olha, eu não assisto TV desde 2016. Acho que é. Tá vendo, gente? Quando a gente fala que aquilo ali é uma indústria de frequências baixas para poder manipular a massa, não é brincadeira. Quando a gente sai disso, sai dessa massa e começa a olhar de forma diferente, que muitas vezes a gente é taxado de louco, alienado. É isso, gente. A gente tem que sair da casinha, tem que sair daquela mesmice, tem que ser cientista da própria vida. Vai descobrindo, vai fazendo, vai descobrindo, vai fazendo. Não é porque você aprendeu isso que é só isso. Isso é muito maior. É. Exatamente. Então é isso que faz a diferença de quem está na expansão de consciência.
Pois é. Hoje eu não tenho religião nenhuma. Hoje eu abraço todas as religiões, porque elas nos ensinam muito, mas as coisas são muito mais além do que isso. É não se limitar em lugar nenhum. Ari, falta 20 segundos! Não acredito! Ah, meu Deus, tá acabando! Ah, não! Ari, vamos encerrar essa live? Vamos entrar de novo só pra gente encerrar? Vamos. Então, perfeito. 3 segundos.